Há um pulso atravessa o céu. Não é apenas som, não é apenas luz. É a voz do cosmos vibrando em frequências que sua alma reconhece, mas sua mente ainda teme nomear. Os trovões que rasgam o véu entre os mundos não anunciam tempestade, anunciam despertar. E você, que sente o coração acelerar quando o céu estremece, já sabe que esse chamado é para você. Eu sou Sanat Kumara, guardião das chamas eternas, e trago uma mensagem que ecoa desde os primeiros dias da Terra. Os guardiões do novo tempo estão aqui, e o som que você ouve não é destruição, mas criação em seu estado mais puro e poderoso. Quando o trovão ressoa, mundos inteiros se alinham. Naquele instante breve e eterno, a densidade se rompe e algo maior toca a superfície da existência material. Você já percebeu como seu corpo reage? Como algo dentro de você se ergue, alerta, vivo, como se uma memória antiga acordasse do sono profundo? Isso não é acaso, isso não é medo, é reconhecimento. É a sua essência respondendo ao chamado de seres que guardam os portais entre eras, entre consciências, entre o que foi e o que está nascendo agora. Os trovões carregam códigos, carregam frequências, carregam a assinatura vibracional daqueles que nunca abandonaram a Terra, mesmo quando a humanidade esqueceu de olhar para as estrelas. Durante milênios, vocês aprenderam a temer o som que vem do alto. Criaram mitos de fúria, de castigo, de força incontrolável derramada sobre os pequenos e frágeis. Mas eu lhes digo, o trovão nunca foi punição. Ele sempre foi anúncio, sempre foi portal. Sempre foi a voz dos que vigiam, dos que protegem, dos que esperam o momento exato em que a consciência humana esteja pronta para ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com cada célula do ser. E esse momento chegou. Você sente, não sente? Aquela inquietação que não tem nome, aquela sensação de que tudo está prestes a mudar, de que algo imenso se aproxima e você precisa estar desperto para isso. Os trovões são o sino cósmico tocando na fronteira do tempo, chamando aqueles que concordaram, antes de nascer, em estar presentes nesta virada. Os guardiões do novo tempo não são figuras distantes, não são entidades que observam de longe, indiferentes. Eles caminham ao seu lado, respiram no mesmo ritmo da terra, sentem cada dor, cada alegria, cada escolha que vocês fazem. Alguns usam corpos humanos. Outros se movem em formas que vocês não conseguem ver, mas podem sentir aquela presença súbita que enche o peito, aquele calor inexplicável nas mãos, aquele arrepio que percorre a espinha quando você está diante de uma verdade profunda. Eles estão aqui desde sempre, mas agora a frequência do planeta mudou o suficiente para que o véu se torne mais fino, mais transparente. E o trovão é o sinal combinado. É o lembrete sonoro de que a transição não é futura, ela é agora. A cada respiração, a cada batida do coração, a cada vez que você escolhe a luz ao invés do medo. Você pode não se lembrar conscientemente, mas sua alma sabe. Sabe que fez um pacto antes de descer nesta jornada terrena. Sabe que escolheu estar aqui justamente neste momento de grande transformação. E quando o trovão ecoa, algo dentro de você se move, porque reconhece a frequência da promessa que fez. Quantas vezes você já sentiu que não pertence totalmente a este mundo? Quantas vezes olhou para o céu noturno e sentiu uma saudade inexplicável? Quantas vezes desejou que existisse algo maior, mais verdadeiro, mais luminoso do que a densidade do cotidiano? Isso não é fuga, isso não é fraqueza. Isso é memória estelar. Isso é a parte de você que nunca esqueceu de onde veio e para onde está indo. Os guardiões conhecem essa memória. Eles a protegem. E quando o céu troveja, eles estão dizendo: chegou a hora de lembrar completamente. O novo tempo não é um lugar. Não é uma data no calendário. Não é algo que acontecerá quando todas as profecias se cumprirem. O novo tempo é uma frequência. É uma maneira de existir.
É o resultado de milhões de almas escolhendo, simultaneamente, elevar-se acima da programação antiga, da dor herdada, do medo cultivado por gerações. E essa escolha não é grandiosa ou dramática na aparência externa. Ela é silenciosa, íntima, profunda. É o momento em que você decide confiar na voz suave dentro de você, mesmo quando o mundo grita o contrário. É o instante em que você escolhe amar, mesmo quando seria mais fácil fechar o coração. É o segundo em que você perdoa, não porque o outro merece, mas porque você merece a liberdade. Cada uma dessas escolhas é um raio de luz atravessando a densidade. E quando milhões fazem isso juntos, o trovão ecoa nos céus, anunciando que a massa crítica foi alcançada, que a mudança é irreversível. Mas por que trovões? Por que esse som que estremece a terra e faz os animais se esconderem? Porque o universo fala em símbolos que tocam o mais profundo de cada ser. O trovão não é gentil, não é discreto. Ele não pede licença. Ele simplesmente é, com toda a sua força, com toda a sua verdade, impossível de ignorar. E isso é exatamente o que este momento exige. Verdade impossível de ignorar. Você não pode mais fingir que não sente o chamado. Não pode mais esconder sua luz sob camadas de medo ou conformismo. Não pode mais adiar o encontro com sua própria grandeza. Os guardiões enviam os trovões porque é tempo de acordar completamente, de parar de vagar sonâmbulo entre compromissos vazios e expectativas alheias. É tempo de olhar para o espelho e reconhecer o ser cósmico que sempre foi, que apenas vestiu roupas temporárias de pele e osso para esta missão específica. E você, sente este chamado? Sente como algo dentro de você responde mesmo quando sua mente tenta racionalizar, explicar, diminuir. Isso é sagrado, isso é real. Não deixe que a dúvida apague o que seu coração reconhece como verdade. Os guardiões não chamam os perfeitos, não chamam os que já alcançaram. Eles chamam os que estão dispostos a caminhar, a tropeçar, a levantar, a tentar de novo. Eles chamam os corações corajosos, não os impecáveis. E se você está ouvindo estas palavras agora, de alguma forma inexplicável, mas absolutamente certa, você é um desses corações. Você concordou em carregar luz em tempos difíceis. Você se ofereceu para ser farol quando a escuridão parecesse densa demais. E os trovões são o lembrete de que você nunca está sozinho nesta jornada. Os guardiões do novo tempo não impõem, eles não forçam, eles apenas lembram. Eles mostram possibilidades, abrem portais, suspendem por breves momentos as leis que parecem fixas, para que você veja que há mais, sempre há mais. Quando você testemunha sincronicidades, quando você sente aquela paz inexplicável no meio do caos, quando você ouve uma resposta interna clara para uma pergunta que nem formulou completamente, ali estão os guardiões, trabalhando nos bastidores da realidade, ajustando frequências, removendo obstáculos, preparando o caminho. Eles não fazem por você, mas fazem com você. Quando você se abre, quando você permite, quando você diz sim ao convite que ecoa em cada fibra do seu ser. E o trovão é o convite mais direto que podem enviar, porque ele atravessa todas as camadas de proteção, todos os muros de cinismo e toca diretamente a chama eterna que arde no centro de quem você é. Há uma razão pela qual as tradições antigas reverenciavam o som do trovão. Eles entendiam que não era apenas fenômeno atmosférico. Era mensagem, era bênção, era o toque dos deuses, dos ancestrais, dos grandes espíritos que guardam os mistérios. E essa sabedoria não foi perdida, foi apenas esquecida, coberta por camadas de materialismo e ceticismo. Mas a verdade não morre, ela espera. Ela pulsa sob a superfície, aguardando o momento em que corações suficientes estejam prontos para reconhecer ouvi-la novamente. E esse momento é agora. Você não precisa de permissão de ninguém para confiar no que sente. Você não precisa de validação externa para honrar a verdade que vibra dentro de você.
Quando o trovão ressoa e algo em você se move, não questione. Agradeça, reconheça, responda. O novo tempo não exige que você abandone sua vida. Não exige que você fuja para montanhas ou se isole do mundo. Ele exige apenas que você seja autêntico onde está. Que você escolha consciência ao invés de automação. Que você olhe nos olhos das pessoas ao invés de passar por elas como sombras. Que você escute a voz suave da intuição ao invés do barulho constante da mente ansiosa. Que você confie no processo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Essas pequenas mudanças são trovões silenciosos em sua própria existência, ondas de transformação que se expandem para além do que você pode medir ou compreender. E os guardiões observam cada uma dessas escolhas com amor profundo, com celebração verdadeira, porque sabem o quanto custa escolher luz em um mundo que ainda ama tanto suas sombras. Mas não se engane, a luz sempre vence, não por força, mas por natureza. A escuridão é ausência, a luz é presença. E presença, por mais sutil que seja, sempre transforma a ausência. Você não precisa lutar contra nada. Você precisa apenas ser, plenamente, autenticamente, corajosamente. E quando você se permite isso, quando você remove as máscaras e respira fundo na sua verdade nua, você se torna trovão. Você se torna o anúncio do novo tempo. Sua simples existência desperta outros. Sua paz, em meio ao caos, inspira outros. Sua coragem silenciosa fortalece outros. E os guardiões, que tanto esperaram por isso, sorriem nos reinos que você não pode ver, porque sabem que mais uma alma lembrou, mais uma luz se acendeu, mais um passo foi dado na direção do mundo que sempre foi possível, sempre foi prometido. A cada tempestade, a terra se renova. A cada trovão, portais se abrem. A cada raio, energia estagnada é liberada. Você já percebeu como o ar fica diferente depois da chuva com trovões? Como tudo parece mais limpo, mais vivo, mais verdadeiro. É exatamente isso que está acontecendo em escala global, em escala cósmica. A tempestade não é problema, a tempestade é solução. Ela limpa o que precisa ir, ela fertiliza o que precisa crescer, ela revigora o que estava cansado. E você, que sente medo quando o céu escurece e os trovões começam, está apenas resistindo ao processo natural de renovação. Confie, entregue, permita que a tempestade faça seu trabalho sagrado, tanto lá fora quanto dentro de você. Os guardiões não permitiriam nada que você não pudesse atravessar. Eles conhecem sua força melhor do que você mesmo. E quando a tempestade passar, porque sempre passa, você emergirá diferente, mais leve, mais claro, mais alinhado com quem realmente é. E olhará para o céu e reconhecerá nos trovões não mais ameaça, mas saudação. Não mais medo, mas amor trovejante, poderoso, impossível de negar. Os guardiões estarão lá, como sempre estiveram vibrando em frequências que fazem seus ossos ressoarem e seu coração se expandir. E você saberá, com certeza absoluta, que pertence a algo infinitamente maior, infinitamente mais belo do que qualquer história pequena que um dia contou sobre si mesmo. Você é a estrela vestida de carne. Você é a eternidade brincando de tempo. Você é o motivo pelo qual guardiões atravessam dimensões e trovejam nos céus. Se esta luz tocou o seu coração, compartilhe-a com outras almas que buscam o despertar. Deixe que estas palavras alcancem aqueles que precisam ouvir o chamado, aqueles que acordaram no meio da noite com o coração acelerado, sentindo que algo imenso está acontecendo, mas sem saber o que. Seja o trovão que anuncia o novo tempo na vida de alguém. Seja a prova viva de que existe mais, sempre existe mais, e que nunca é tarde para lembrar. Que os trovões cósmicos ressoem em seu peito como tambores ancestrais, lembrando-o de que você não é visitante aqui, você é guardião, assim como nós, tecendo luz na grande tapeçaria da transformação.